Olá! Olá! Bem-vindo ao Graça Sem Retoque! Muito bem, muito bom. Esta manhã de quinta-feira, neste encontro marcado, estamos aqui já reunidos sem retoques nenhum, de forma agradável e daquilo que Deus espera de cada um de nós, com o coração purificado, com a mente renovada, em paz com todos. Tenho dito nas minhas lives, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. É isso mesmo, minha amada. É isso, marido. Nessa manhã sem retoque, estamos nós aqui, mas antes, deixa eu fazer uma merchan. Olha só, mês que vem, 4 de dezembro, é o meu aniversário. E começou. Já tem retoque. Não, sem Ai, retoque. ai, ai. Mas tudo isso para agradecer esse lindo colar que eu ganhei, olha isso, da minha irmã Angélica. Ui. Da irmã que congrega juntamente conosco aqui no nosso espaço. E ela veio aqui com antecedência, com todo carinho. Então, Angélica, receba a minha gratidão a Deus, tá? Pela sua lembrança, pelo seu carinho sempre comigo e com a minha família. Não esqueçam, tá? 4 de dezembro é meu aniversário. Ui. Depois disso dito... Então, nós estamos aqui para tratar de um assunto, e eu creio que não é um assunto que se define apenas em 15 minutos, mas vamos apenas clarear a mente das pessoas. O sexo, ele é um tabu nas igrejas. Graças a Deus, que entre o povo da graça de Deus, que tem a mente iluminada, vivem felizes no seu relacionamento conjugal. E a igreja é o seguinte, ela destrói casamento. A igreja, ela faz casamentos, mas ela destrói casamentos. Ela transforma uma mulher bela numa mulher desleixada, sem amor próprio. Ela deixa o homem sem vigor, paixão da vida e viver para Jesus, mas esse viver para Jesus é estar todo o tempo dentro do templo. Eu quero começar com vocês. Eu vejo que está muita gente. Hoje está bastante gente, hein, minha esposa? Pessoas que nem visitam aqui o meu hoje, canal. Eu espero que vocês estejam inscritos, hein? Se vocês não tiverem inscrito, vocês vão perder depois de acompanhar. Abençoados, como Deus vê o sexo? Deus não vê o sexo como o pastor vê o sexo. Deus vê o sexo de uma outra forma. Eu quero ler com vocês, eu não tenho aqui o meu amparato, o canal não trata deste assunto. Olha o que Deus disse, e eu quero partir lá do princípio. Primeiro que casamento com Deus, o casamento com Deus, de Deus, não é o casamento católico, não é o casamento evangélico, que tem que ir diante do homem, ele consagrar aliança, colocar as mãos. O casamento diante de Deus foi o que Deus estabeleceu no princípio. Paulo repetiu em Efésios capítulo 5, versículo 31. Então, olha o que Deus disse em Gênesis, depois você lê na sua Bíblia. Olha o que Deus disse, também disse, capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pronto. Assunto para dar e render. Olha o que Deus disse a respeito de um homem e de uma mulher. Ele disse, deixa o homem, o pai, a mãe, e se une à sua mulher. Pronto, estamos unidos. E Deus disse que depois desta união,
o homem e uma mulher se tornariam uma só carne. Mente de Cristo ativada. Ora, neste momento, agora, eu e minha mulher estamos juntos. Deus está vendo quantos aqui? Um só. Significa que quando eu e a minha mulher formos dormir, deitar, ter uma relação conjugal própria do homem e da mulher, Deus está vendo quantos naquela cama? Um só. Porque diante de Deus, um homem, quando deixa o seu pai e a sua mãe e se une a esta mulher, significa que Deus não está vendo eu e Deus está vendo ela. Deus está vendo uma carne só. Significa que Deus vê o sexo como o prazer inerente à alma do homem. Deus não vê o sexo como o homem. Olha lá a posição que ele fez. Aí o anjo... Ela levantou. Tampa o olho, Miguel, tampa o olho, Miguel. E Miguel diz, espera aí, deixa eu tampar o olho. Não é isso. Daquele momento, a responsabilidade da relação é daquela carne, da única carne. Deus não está aqui olhando, ah lá, Geraldo agora, Geraldo, não é isso. Esta loucura espiritualizada da igreja tradicional evangélica fez casamentos se separarem. Olha, o homem tinha vida ativa lá no mundo secular. Namorava uma, namorava outra. Totalmente de carne desenfreada. Aí, ele sofre a conversão na sua mente. Ele ativa o homem interior. O homem interior é avivado, é despertado, é ativado. Ele passa, então, a ter uma vida de temor ao Espírito Santo. Se une a uma mulher. A igreja evangélica diz, você não pode beijar a sua mulher na boca. Não pode o quê? William, se ela é minha carne. E a mulher recebe a concepção de que ela é santa. Olha, se ela é santa, Adão e Eva fizeram sexo. Ora, se ela é santa, Sara e Abraão fizeram sexo. Ora, se ela é santa, Maria e José fizeram sexo. Não fizeram? Jesus não teve um irmão segundo a carne, Tiago? Ora, se Abraão, se Pedro, se todas as pessoas, a mãe de Paulo fez sexo, a mãe de Paulo fez sexo, ele nasceu. E Paulo era imundo. Então, esta concepção religiosa, sabe, de que o homem não pode ter relação sexual. Deixe-me tratar um assunto que a minha esposa vai falar pouco, mas daqui a pouco ela vai falar. Nós não estamos falando sobre o sexo, como você deve fazer o sexo, se é assim, se é assado. Porque nem Deus está preocupado com isso, ele está vendo uma carne só. Se ele vê uma carne só, ele não está vendo a forma que está, se está em pé, se está deitado, se está de lado, se acordou, se foi de manhã, se foi de noite. Deus está vendo um só. É isto que é preciso ficar estabelecido na minha mente. É isso que precisa ficar estabelecido na sua mente. E eu sei que neste momento, os radicais, sabe, religiosos dizem, então é prostituição. Bem, isso é você que está dizendo. Nós não estamos falando sobre o sexo. Nós estamos falando como Deus vê. Deus não vê um casal na cama. Deus não vê um casal deitado na esteira. Quando um homem e uma mulher estão unidos, e eu me reporto isso a um homem e uma mulher, Deus está vendo uma relação inerente ao prazer da alma. Note, não há espiritualidade na relação sexual. Isto foi entregue ao homem. É prazer do homem. Quem criou o sexo
foi o homem, mas quem criou um homem com seus órgãos genitais foi Deus. Se Deus não quisesse que o homem fizesse sexo com a sua mulher, não teria criado os órgãos genitais. É claro, num outro assunto, para uma outra live, nós vamos falar que não é por causa disso que você vai ter sexo com 5, 10, 15, 20. Não é isto. Não é por causa disso que você vai viver para o sexo. O sexo é um prazer inerente da alma, enquanto no corpo. Assim como é prazer beber suco, comer, tomar café de manhã. É assim que Deus vê. Deus vê o sexo como prazer da alma entregue ao homem. O que o homem, com a sua mulher, vai fazer com este sexo é um problema dessa única carne vista por Deus. Humanamente, os meus olhos são cobiçados pela beleza, pelo cheiro, pelo gosto. Eu vejo o sexo atraído pelo prazer da minha carne. A minha carne vê o sexo atraído pelo prazer da carne dela, que sou eu. Deus não vê nenhuma coisa e nem outra, porque Deus está vendo uma carne só, não é assim? É desse jeito. Meu esposo falou uma coisa que eu estava justamente aqui pensando. Uma irmã comentou ali que quando se fala, né, sobre sexo, logo as pessoas ficam envergonhadas. As pessoas ficam constrangidas. Mas por que isso? Porque quiseram fazer do sexo algo impuro. Quiseram mostrar pra gente que aquilo ali é um ato horrível e que só serve para procriar, que Deus fez o homem e a mulher para a mulher parir, para ter filhos. Só que não. Porque, como eu já disse aqui no outro vídeo, né, no Graça Sem Retoque, gente, o prazer é o desejo, é a vontade, é a sensação de estar bem com o seu companheiro. E ele falou algo que eu achei interessante, que as pessoas falam, porque tem casais em determinados lugares que eles são proibidos até de demonstrarem o prazer, né, de estarem juntos. Mas diga, se foi Deus que criou realmente o homem e a mulher, criou a sua genitália, masculina e feminina, e ele colocou ali o desejo, como pode ser impuro, se tudo que Deus faz é bom e é perfeito? Ele não fez a gente só para, igual a gente vê, né, tantas pessoas com tantos filhos, e fala, nossa, né? Então, meus amados, não vejam, não se culpem, não coloquem sobrecarga sobre algo que é perfeito. Deus nos criou para isto, para que você nesse momento se libere, seja feliz, faça o seu parceiro feliz, se realize, porque Deus nada tem com isso. Tenha certeza que Deus não está nem um pouco preocupado se você vai virar lagartixa, se você vai fazer isso, se você vai fazer aquilo, não importa. O que importa é você estar bem, é você estar passando boas energias e recebendo, porque esse é o propósito. Tá bom, queridos? Então, é o que eu disse, nós não estamos falando sobre o sexo, sobre a forma que você vai fazer. Nós estamos mostrando como Deus vê, de uma forma saudável. Nós não estamos falando aqui porque Deus vê o homem ou uma mulher com uma carne só, você vai numa casa de prostituição. Nós não estamos falando isso. Nós não estamos falando aqui para você ir ao bar, beber, trair a sua mulher, pegar 2, 3 prostitutas. Nós não estamos falando sobre o sexo. Na lei de Moisés, o adultério era uma transgressão da lei. Em graça, o adultério é uma obra da carne. Deus não vai soltar a sua mão e te mandar para o inferno. O inferno é sepultura. Você pode sofrer as consequências e a semeadora disso. Nós vamos falar disso numa outra live, na próxima live. Nós estamos primeiro colocando bases. Nós estamos mostrando como Deus vê. E olha o que disse Gênesis, eu vou tentar mostrar aqui para você, ó. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se vergonhavam. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Olha aí. Gênesis capítulo 2, versículo de 25. Diz que quando Deus, então, traz a mulher para o homem, Deus trouxe a mulher nua. Ora, Deus não trouxe a mulher nua para uma rede de prostituição, Deus não trouxe a mulher nua e botou ela na escola de samba, nós não estamos tratando disso, nós estamos falando que com homem e mulher,
O sexo diante de Deus é tão saudável que ele pegou a mulher nua e entregou a Adão. Disse que Adão também estava nu e acolheu a sua mulher. E diz que eles não se envergonhavam disso. A religião evangélica faz disso uma vergonha quando Deus não vê assim. Deus viu os dois nus. Será que Deus disse, não, bota uma roupa, anjo, bota uma roupa nessa mulher sem bargonho? Deus não fez isso. É isto que a graça de Deus tenta restaurar, estas verdades de Deus na sua vida, porque muito casamento está sendo destruído em nome de igreja. Eu sou santo. Olha, vou repetir, não há espiritualidade em sexo. Sexo é um prazer inerente da alma. Não há espiritualidade em tomar café. Não há espiritualidade em tomar banho de piscina. Isto é o prazer inerente da carne que Deus deu ao homem. Quem deu isso foi Deus. Colocou o homem e a mulher nus. E eles não tinham vergonha. Eles só se viram, os seus olhos só foram abertos para a maldade quando eles desobedeceram a Deus. Mas enquanto obediente, eles não tiveram vergonhas. Existe muitos casais por aí que não se tocam, não se conhecem. Eu estou falando de casais. Eu estou falando de vida dois. Eu estou falando de um relacionamento entre um homem e uma mulher, em nome de santidade, achando que Deus vai punir. Um abençoado, alguns anos atrás, me disse, eu estou casado há 30 anos, nunca vi o corpo da minha mulher. Ora, preste atenção, o homem tinha vida ativa lá fora, casa com uma mulher evangélica. Aí o pastor diz que ela não pode ter sexo com o marido. Sabe o que acontece? O marido que tinha vida sexual ativa lá na sua vida secular, casa com uma mulher que entrou para a igreja e começa as traições, porque ele não tem sexo com ela, porque ela é santa. Ele vai ter com outras. E depois vai dizer que é o diabo. Não é o diabo, é falta de sabedoria. Mulher, ouça, cuida da sua carne, cuide do seu marido, ame-o. Homem, cuide da sua mulher. A mulher não se cuida para o marido. A mulher não tem autoestima. A mulher estava lá no mundo, tomava banho, cortava o cabelo, entrou para a igreja, não pode lavar a cabeça por causa do óleo, não pode usar o shampoo porque é pecado, não pode botar uma roupa bonita porque é vaidade, mas lá fazia tudo isso para agradar o homem. Entrou para dentro da igreja, virou uma metamorfose às avessas. Entrou para dentro da igreja e começou então a viver uma vida de santidade que Deus desconhece. Santidade no espírito é amar o seu próximo, é cuidar do seu marido, o marido cuidar da sua mulher. Isso não tem nada a ver com dizer, ah, meu Deus do céu, eu fiz aquela posição, eu fiz o quadradinho de 8. Tem quadradinho de 8? Tem. Não tem esse negócio aí no funk, tem quadradinho de 4? De 4, de 8. Ah, eu fiz quadradinho de 8. E Deus lá está vendo quadradinho de 8, de 18, de 19, de 20. Se Deus está vendo a sua carne, Deus está vendo uma carne só. Deus não está vendo dois casais lá fazendo quadradinho de 8, nem de 18. Deus está lá vendo um homem e uma mulher em que se assumiram, se amam e se respeitam e estão ali, naquele momento, no prazer inerente à carne. Assim como eu, nesse momento, eu estou com a minha esposa, nesse prazer de falar com vocês, Deus está vendo um só. Ele está olhando nessa direção, como eu deixei meu pai e minha mãe e me uni a ela, ele não está vendo Geraldo e Jaqueline, ele está vendo um só. Ele olha para cá e vê um só, porque foi uma ordem dele. Não é assim, você entende assim? Desse jeito, amados. E quando Deus disse, deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a uma mulher, é uma mesmo. Se torna impuro e coloca culpa na nossa consciência e nos traz danos, se a gente desrespeita isso, como Adão e Eva fez. Se houver desrespeito daquilo que Deus determinou,
Aí sim, queridos, iremos colher aquilo que nós vamos plantar. Entendeu? Mas nada de culpa, sabe? Não fica aí se martirizando, porque foi Deus que colocou em você tudo que você tem. O teu desejo, a tua vontade, sabe? O teu prazer foi criado por Deus. Não foi você que idealizou que você seria assim. Foi Deus que criou você para isto. Foi para isso que viemos. A Cris do Couto Ribeiro morre de rir. Eu falo, amada, foi para isso que eu vim? Entendeu? Então leve isso com naturalidade, não coloque dano, peso, porque a relação vai ficando desgastada, vai ficando sobrecarregada quando você começa a dizer, não, isso pode, isso não pode. Meu amor, se teve acordo, ninguém deve nada para ninguém. Verdade. Olha o que Paulo pregou em graça. Efésios capítulo 5, versículo 31. Olha o que Paulo repete na graça de Deus. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31, Evangelho da graça de Deus, para corroborar o que eu estou falando. Então, diante de Deus, eu e ela somos. Eu e ela é coisa de sertanejo, é coisa de sofrência. Diante de Deus, eu e minha esposa somos quantas carnes? Diga para mim. Uma. Oi. Então, diante de Deus, se eu virar o braço para cá, só é uma posição. Diante de Deus, se eu dar um desperta na velha para ela acordar às 4, Deus está vendo uma carne só. Então, eu não estou falando sobre ou como, eu estou falando a forma que Deus vê. Então, entre você e a sua esposa, o que vocês fizerem entre você e a sua carne, o que vocês fizerem, Deus não vai ver dois, Deus vai ver um. E aí, meu irmão, é preciso entender que cada um tenha convicções na sua mente, a forma em que se deve agradar um ao outro. Viver o amor sexual é viver o que Deus mandou. Claro, existem pessoas que sepultaram. Se cada um tem a mente bem definida na sua mente, vive em paz. Paulo não teve mulher. E os que gostam de ser radicais que devem seguir Paulo, eu não largo a minha carne branca de maneira nenhuma. Eu estou convicto no meu pensamento, na minha mente, que Deus não está regulando o que eu faço ou o que deixo de fazer quando eu estou unido à minha esposa. Esta é a verdade em que se deve entender. Viver com equilíbrio, maturidade e viver para viver bem o seu casamento. Assim? É desse jeito. E viver bem, a minha irmã perguntou, como é casar em graça? As pessoas têm muita curiosidade, esse aí vai ser um próximo assunto que nós vamos estar abordando aqui, que as pessoas têm curiosidade, né? Porque a lei dita uma regra de como você deve, como é a caminhada até você chegar ao casamento. Nós vamos chegar a esse assunto, tá, minha amada? Como é o quê? Ela perguntou como é casar em graça. Casar em graça? Deixe o homem, seu pai e sua mãe, une-se ao seu marido e vocês serão uma só carne. A concepção de casamento é isto. Casar em graça não é ir pegar uma aliança e falar para o pastor, abençoa. Quem? O pastor abençoar uma aliança? Ele precisa ser abençoado, está aí enganando as pessoas, tomando dízimo. Como que o pastor vai abençoar a aliança, vai abençoar a minha vida, se eu já sou abençoado com todas as sortes de bênção? Casamento em graça não tem nada a ver com religião, civil. Você acha mesmo que um juiz que muitas das vezes é adúltero, é um cachaceiro, é um homossexual, nada contra? Como que pode um juiz dizer que eu vou ser feliz para sempre? Você acha mesmo que um pastor humano cheio de falha pode dizer como que eu devo viver, o que é ele que vai abençoar? Isto é a religião que diz isso. Casamento é no coração. Qual foi o cartório que casou Adão? Qual foi o cartório que casou Maria e José?
Ou Deus disse, eu vou gerar Jesus, o Espírito Santo, porque o anjo, né, na concepção judaica, disse, o que vai ser gerado em você é do Espírito Santo. Ah, então o Espírito Santo veio e disse, mas ela não é casada. Ah, então chama ela, manda ela ir casar lá no cartório, entendeu? E aí a gente vai gerar, porque senão todo mundo vai dizer que você tá amaziada, que você anda no furdunço, e a mãe de Jesus tem que ser casada direitinho. Tem isso. Qual foi o cartório que casou Abraão e Sara, o pai da fé? Não tem isso. Casamento é no coração. Não adianta botar um anel de ouro aqui, da grossura de um pneu de uma moto. Não adianta ir casar na abadia de Westminster. Não adianta ir casar naquele palácio lá da Inglaterra. Qual é o nome? De Buckingham. Palácio de Buckingham. Não adianta ir casar no palácio de Buckingham se não há amor e sinceridade no coração. Casamento é no coração. Casamento ingrato. Opa, será que é ele, meu amado? Aqui de manhã. Casamento em graça é o casamento sincero de duas pessoas que se amam e se tornam uma só carne. E aí, meu irmão, viva a sua vida, porque a cada dia que você vive é menos um na existência humana. Você só tem o dia de hoje. O ontem já passou. Você está perdendo tempo. Está perdendo tempo com a velha. Entendeu? O ontem já passou. Amanhã pode não chegar. O dia é hoje. Terminar aqui, lá vai bicota. Não tem esse negócio, a velha me cutucar. Não adianta. Agora que eu aprendi com essa live, a bicota, meu irmão, Deus não vai ver dois beijos beijando. Deus vai ver um só. Ui! E bem entendidos, amado, a gente espera que a gente tenha podido contribuir com vocês, ajudar. Muitas pessoas aí ficam protelando se casar porque não tem condição financeira e a igreja estipula que você só pode sair dali para morar com seu noivo se você casar. O casamento é só para garantir formalidades, mas a verdade é que se você ama, se você é apaixonada, se você escolheu aquela sua parceira ou seu parceiro para dividir uma vida honrosa, sabe? Uma vida a dois, legal, maneira, faça aí, vá morar com a sua esposa, já é tua esposa, você já casou com ela no teu coração, Deus já colocou uma mente consciente de que você deve respeito, cumplicidade, essa união será muito, muito abençoada. Tá bom, queridos? Olha, aos solteiros digo eu, porque Paulo disse isso lá no tempo dele, onde o ambiente era totalmente corrupto. Aos solteiros digo eu, procure uma pessoa em que você ame de verdade. Não é bom que o homem esteja só. Se você consegue viver sozinho, tudo está bem, viva bem. Mas se você precisa de uma companhia, procure alguém que te ame, que te respeite, que te aceite do jeito que você é. Porque quem te ama não te transforma, te acrescenta e não te diminui. Se você é viúvo e não consegue viver só, procure alguém da sua faixa etária que pense como você, que entende o evangelho. Não é bom que o homem viva só. Se você está casado, viva bem com a sua esposa. Procure agradá-la. Mulher, agrade o seu marido, porque isto é bom e é agradável diante de Deus. Receba este entendimento. Existem muitas mais coisas para nós tratarmos, mas nós estamos colocando uma base para que você entenda que Deus não vê, Deus não fica te regulando. Deus não diz assim, anjo, se cobriram no edredom, eles estão pensando que estão no Big Brother. E o anjo diz, posso descer lá, Senhor? Posso descer lá para enfiar a espada em bumbum de Geraldo para ele tirar o edredom? Você acha que Deus lhe faça isso? Você acha que Deus está preocupado porque fecharam a porta e estão no escuro? E Deus, apagaram a luz, e agora como eu vou ver? Eu quero ver. O anjo diz, eu também quero, mas não dá, apagaram a luz. Anjo, acende a luz. Chega.
seja feliz, seja bênção na vida da tua esposa. A velha está aí, há um tempão que você passa e a velha diz, o homem não liga mais para mim. Você sabe que existe casais que há muito tempo não dá um beijo na boca? Você sabia disso? Você sabia que existe um homem que não beija a sua esposa, mas agora quando estava solteira, né, levava lá para comer aquele podrão, aqui não é podrão, né? Aquele hambúrguer, aqui chama podrão, levava para comer podrão, lembra? Aqui congrega uns assim que chamava a mulher, o cabelo do menudo, não se reprima, dançava para a mulher, para a namorada, casou, acabou, não dá um beijo. Olha, eu vou terminar dando aquele beijinho. Oi. Deus vê só uma carne, sem consciência de pecado nenhum. Aqui vai minha bicota. Não adianta. Deus viu uma bicota só. Fiquem por aqui, vou ficando por aqui. Um grande abraço. A nossa oração ao Pai é que vocês vivam felizes para sempre. Que a nossa confissão de fé sejam que vocês estejam seguros, tranquilos e sem temor do mal. Vocês são o melhor da criação de Deus. Deus vê uma só carne. Deus vê o homem unido à sua mulher. Este é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Vamos mandar um abraço para quem está aí e vai agarrar. Eliane Rezende, Cristiane do Couto Ribeiro, vão recebendo os nossos abraços. Tem mais alguém? Henrique Aparecido Silva, um grande abraço. Claudete Molina. Temos 1 minuto. Claudete Molina, um grande abraço. Maria Wanda, Wellington, Rinaldo Júnior, um grande abraço. José Aurélio, um grande caloroso abraço dos vossos irmãos em Cristo. Joana, Antônio, Helena, Jaqueline Custódio, Doni Faixas, um grande caloroso abraço. Tem mais alguém aí? Café no Bule, Marcelo, Olga, Antônio Figueiredo, Adriana Matos. Tem mais alguém por aí? Diga uia! Marcos, Anne Cima, Fábio Lima, Marcelo de novo, Maria Elina, Nena Clemente, Helena Rodrigues, um grande caloroso abraço a todos. Adriana Matos, tchau. Andréia, muita urna. Girlene Lina, Elias. Marina Farias, Elias Matos. É só falar unha que vocês aparecem. Tânia Oliveira, André Viana Alves. Perdeu não. Da próxima vez você vai ficar ligado, André. Nete, Antônio Agostinho, Márcia Guina, Verônica, Marcelo de novo. Muita gente, aí não dá mais para segurar. Explode coração. Angélica Maia. Olha meu bordão que você me deu. Muito obrigada. Tem mais aí, Angélica. Marcelo Bertoli. Marcelo, mas você é uma benção. Todas as lives. Elias Matos, Dailton Dias, Rosemary Pascoal, Pizza, Glória, Vanessa. Olha, gente, vocês são abençoados. Eu tenho que trabalhar. Um grande abraço. Elas voltam durante a semana. Eu, quinta-feira que vem, mas sem nenhum retox. Pode ser? Assim é. Graça e paz. Tchau, abençoados. Tchau. Não deixe de dar o seu like. Olha o like, compartilhe. Vamos fazer um barulhinho lá no sistema lá para as pessoas se amarem. Se inscreva no canal e amanhã com vocês a minha parceira Cristiane Ribeiro. Bate o pé. Receba o nosso carinho, bate tá? assim como eu. É bagunça. E bate o pé, bate o pé, Tchau. bate o pé. Até o próximo vídeo. Foi assim que meu amor se perdeu. E bate o pé, bate o pé, bate o pé. Meu Deus.